O homem constitui um grande enigma para si mesmo. É dotado de aspirações fundamentais e incoercíveis que não encontra adequada resposta na vida presente. Com efeito, todo homem traz em si o desejo inelutável de felicidade, justiça, verdade e amor. Ora, sabemos quão precária é a felicidade de que alguém possa gozar neste mundo, a exiguidade das criaturas que nos possam tornar felizes e a certeza de que morreremos nos impedem de dizer que encontramos na realidade presente a felicidade a que aspira espontaneamente o nosso ser. Aos mais belos sucessos se seguem as mais amargas decepções. Um diploma, um título de doutor, constituem valores, sim, mas em comparação com nossas aspirações fundamentais, ainda são muito pouca coisa. Há sempre uma distância entre nossas aspirações e nossas possibilidades, entre nossas possibilidades e nossas realizações. E depois de executar, bem ou mal, a sua tarefa, o homem sabe que entrará na velhice, a qual paralisará as suas atividades. E após a velhice haverá a queda na grande fossa, em que todo ser visível do homem é pulverizado. Consciente disso, observa Igor. Alguns instantes de vida e depois nada mais. Eis o que te incita a te perguntar com ênfase singular diante de cada ato da vida: para que isto? Pode-se especificar o pensamento de Igor. A mente de todo homem afloram certas perguntas espontâneas e inevitáveis. De onde venho? Para onde vou? Qual o sentido dessa existência aqui na Terra? Que valor tem o meu semelhante? E a família? A justiça aqui na Terra é frequentemente burlada. A injustiça e a iniquidade se impõem com facilidade desconcertante. O homem reto e honesto sofre por ser tal, ao passo que os violentos e indignos prosperam em sua carreira profissional. O homem é lobo para o homem, como diz o provérbio latino. Quanto à verdade, também é notória a dificuldade com que a atingimos. A procura da verdade exige esforços prolongados, nem sempre compensados. Ademais, é por vezes árduo distinguir verdade e erro, tanto no campo das ciências naturais como no setor da filosofia. Facilmente o erro é transmitido sob a forma de sofismas e semi-verdades, o que frustra profundamente o ser humano. No tocante ao amor, o homem é também muitas vezes decepcionado. É-lhe impossível viver sem amor. Todavia, ele dá amor às vezes mesclado de egoísmo e recebe amor também por vezes contaminado. Além do mais, todo homem digno deste nome nutre sempre um ideal. Procura realizar-se e realizar alguma coisa, um lar, uma profissão, uma obra, na terra. Verifica, porém, que a consecução de qualquer nobre meta é penosa e não raro frustrada. Ainda em nosso século, Albert Camus, famoso escritor ateu, lembra o mito de Sísifo como expressão típica da constante insatisfação ou mesmo decepção que a presente vida impõe ao homem. Por um motivo que os comentadores ignoram, os deuses condenaram Sísifo a fazer rolar uma enorme pedra por sobre a rampa de uma montanha, até atingir o cume desta. Sísifo, submetendo-se à punição, nunca conseguia chegar a termo, pois a rocha, impelida para cima, cedo ou tarde se precipitava por efeito do próprio peso. Comenta Camus. Os deuses haviam pensado, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e destituído de esperança. Imagine-se todo o esforço de um corpo teso para sustentar a enorme pedra e fazê-la rolar escarpa acima. E isto uma centena de vezes. Imagine-se o rosto franzido, a face colada contra a pedra. Sísifo vê a rocha arremessar-se em poucos instantes para este mundo inferior, de onde será necessário subir de novo para o cume. Ele desce mais uma vez para a planície. A luta perseverante de Sísifo tem algo de grandioso e heróico, sem dúvida. Segundo Camus e outros pensadores, ele representa a realidade da vida humana neste mundo, vida que é um contínuo recomeçar em consequência de sucessivas frustrações e quedas. Camus chega a acrescentar que a luta mesma em demanda do píncaro basta para encher um coração humano. É preciso imaginemos Sísifo feliz, embora saibamos que não atingirá a saciedade. A Camus não poucos têm respondido que lutar por lutar parece puro desperdício de energia.
Mais ainda, a grandiosidade da luta de Sísifo não deixa de ser marcada pelo absurdo. Sísifo sofre, renunciando a atingir o único objetivo que possa motivar a luta dolorosa, a posse da felicidade tranquila e definitiva. Será necessário que o homem aceite simplesmente o seu penar e procure sufocar em si o desejo incoercível de felicidade? O homem que hoje trabalha penosamente nem sempre se reconhecerá, nem aceitará reconhecer-se na figura de Sísifo. Quem não tem a esperança de adquirir algo mediante os seus esforços, está destituído da fonte de energias indispensável para poder sustentar a luta. As considerações até aqui propostas sugerem a seguinte conclusão: as aspirações inatas que o homem traz em si não podem ser frustradas. Se nada houvesse que lhes correspondesse, teria plena razão os que, mediante entorpecentes e psicotrópicos, procuram paraísos artificiais, ou aqueles que põem fim a si mesmos no suicídio. Diz com acerto Gabriel Marcel: se a morte é a realidade última, todo valor se aniquila no escândalo puro. A realidade está como que ferida em seu coração. O bom senso, portanto, leva a afirmar que há uma resposta positiva e válida para as grandes aspirações inatas do ser humano. Essa resposta, em última análise, é o bem infinito, o primeiro amor e a verdade suprema. E já que não é possível na vida presente possuirmos plenamente esse supremo valor, existe uma vida póstuma, na qual encontrarão saciedade as mais fundamentais aspirações do ser humano. Foi o ser infinito, Deus, que nos criou, deixando em nós o sinete do fabricante, isto é, a sede inelutável do infinito. E é esse Criador quem continuamente exerce sobre nós o seu atrativo, permitindo que percebamos a exiguidade de tudo que nos cerca. Todas as coisas sensíveis passam, e o homem permanece com insaciável capacidade para usufruir novos e novos bens. O que acaba de ser dito pode ser ilustrado pela verificação de certos fenômenos ocorrentes na natureza. Esta parece excluir a frustração e o absurdo. Com efeito, se tenho olhos, é porque existe a luz para o qual o olho me foi feito. Se tenho ouvidos, é porque existem sons e melodias. Se tenho pulmões, existe o ar que lhes corresponde. Se tenho fome e sede, existem os alimentos de que preciso. Se a mulher tem o senso da maternidade e aspira a ser mãe, existe para ela a maternidade ou o poder de tornar-se mãe. Mais ainda, se as águas do mar sobem por ocasião das marés, tornando-se agitadas e inquietas, sei que essa agitação não é casual, mas se deve ao atrativo sobre elas exercido pela lua. Se a agulha magnética se agita dentro da bússola, posso estar certo de que existe um polo norte, invisível sim, mas muito real, que a atrai e só permite que repouse quando definitivamente voltada para o seu norte. Assim, analogamente, se verifico em mim, anteriormente a qualquer reflexão filosófica ou religiosa, a sede de certos valores ou mesmo do infinito, posso estar certo de que tais valores e o bem infinito existem no além, em correspondência a tais aspirações. Simone de Beauvoir, imbuída de existencialismo, escreveu muito sabiamente: uma vida, para que seja interessante, deve assemelhar-se a uma ascensão. Galga-se um patamar e depois outro. Cada patamar não existe senão em vista do patamar seguinte. Se essa subida, chegando ao auge, retrocede, ela se torna absurda desde seu ponto de partida. Essa frase de Simone de Beauvoir, por muito válida que seja, parece deixar lugar a uma réplica. Com efeito, talvez observe alguém: por que não dizer corajosamente que a vida humana e a passagem do homem sobre a terra são algo de absurdo? Desgraçado o indivíduo que aspira utopicamente à melhor vida. Não se diga, pois, que não podem ficar frustradas as aspirações mais fundamentais da alma humana. A esta objeção deve-se responder: o universo se apresenta marcado por nota de profunda harmonia. É o que declaram os estudiosos de qualquer dos reinos naturais, mineral, vegetal e animal, e racional. Einstein experimentava admiração estática ao considerar a ordem do infinitamente grande. Aliás, as ciências naturais não seriam possíveis se o universo e a natureza não fossem inteligíveis, ou não fossem o produto de uma inteligência suprema
que concebeu cada uma das criaturas, grandes e pequenas, e seu maravilhoso interrelacionamento. Pergunta-se, pois, somente o homem e sua existência sobre a Terra seriam algo de absurdo e destituído de explicação e razão de ser? Vê-se que o absurdo consistiria, antes, em se admitir que somente o setor humano seja marcado pela nota do absurdo no conjunto das criaturas. Parece desarrazoado que, colocado no todo harmonioso do universo, o homem, e somente o homem, não se beneficie da ordem que se exprime no conjunto e em cada um dos seus outros setores. Verdade é que, quando se trata do homem, entra em jogo um fato singular: a liberdade de arbítrio. Ora, a liberdade sempre implica sim e não, capacidade tanto de afirmar e confirmar como de destruir a ordem existente. Compreende-se então que o homem se possa considerar por vezes vítima de absurdo. O absurdo, no caso, não é originário nem é inerente à natureza, mas deve-se exclusivamente ao uso desregrado e ao abuso da liberdade de arbítrio. Vê-se, pois, que as desordens ou frustrações que o homem possa experimentar nesse mundo não depõem contra a ordem do conjunto concebida pela primeira inteligência. Entre parênteses, pode-se acrescentar que, pelo fato de existir a inteligência primeira ou infinita, os males ou absurdos devidos ao homem não são irremediáveis, mas poderão ser sempre superados ou redimidos. Em conclusão, certas interrogações e aspirações espontâneas de todo o homem exigem resposta. Ora, já que tal resposta não é dada na vida presente por alguma das finitas criaturas que nos cercam, há uma vida póstuma, em que encontramos, sem disputa nem contestação, o Criador ou o bem infinito, resposta aos mais genuínos anseios do ser humano.